A polinização do morangueiro. A influência da polinização na qualidade do morango. O morango ele pertence ao gênero Fragaria x ananassa e ele faz parte da família botânica Rosácea. Tem origem europeia e é uma planta híbrida. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. O morango ele tem características muito atraentes para nós consumidores, como a cor, que é um vermelho vivo, e além disso ele possui um aroma e um sabor muito apreciados. E também traz alguns benefícios à saúde, como uma quantidade abundante de vitamina C. E é graças a esses atributos que ele é uma ótima opção para a cadeia produtiva do agronegócio. E com isso ele também traz uma grande importância socioeconômica. O morangueiro, como eu já falei, ele é híbrido entre duas espécies nativas da Europa. Uma da Europa e uma da América do Sul, na verdade. É a Fragaria chiloensis, que é da América do Sul, e a Fragaria virginiana, que é da Europa. Ele é uma planta herbácea perene, mas ele é cultivada como bianual e apresenta caules que crescem rente ao solo, alcançando até cerca de 20 centímetros de altura. No Brasil, podem ser plantadas em regiões de temperaturas mais amenas, no sul e no sudeste. Não é muito indicada a plantação em lugares mais quentes, como o nordeste ou o norte, por exemplo. No morangueiro, a gravidade, o vento, os insetos, até o próprio homem, né, involuntariamente no caso, eles podem promover a polinização, a autopolinização, na verdade. E apenas os insetos eles são capazes de polinizar a planta através da polinização cruzada. As abelhas elas são os principais polinizadores do morangueiro, por causa do seu comportamento na flor. A frequência, a constância de visita resulta em uma distribuição mais ampla e mais uniforme do pólen, produzindo assim frutos mais pesados, mais bem formados, mais vistosos, né? Logo mais vantajosos ao mercado. A presença de uma diversidade de abelhas nas flores do morangueiro melhora a produtividade e a qualidade até aumenta a durabilidade da fruta. Então, os estudos demonstram que os morangos polinizados por diferentes espécies de insetos, eles são mais pesados, eles têm menos deformações, a coloração é mais intensa e eles atingem grandes classificações no mercado. Algumas características da planta. A planta ela é rasteira de pequeno porte, tem folhas compostas por 3 folíolos e a inflorescência ela é terminal. Apresenta uma flor primária, 2 flores secundárias, 4 flores terciárias e 8 flores quaternárias. A morfologia floral. As flores elas são pentâmeras e possuem pedúnculos. Eles são compridos e revestidos de pelos. Os morangueiros cultivados possuem flores hermafroditas, com 5 sépalas e 5 pétalas brancas. As flores primárias elas são as primeiras a frutificarem e produzem frutos maiores. As flores secundárias e terciárias produzem frutos menores porque elas têm um número menor de pistilos. Então, quanto mais pistilos fecundados, maior a qualidade do fruto. O fruto ele é composto e o conjunto é constituído pelo receptáculo e os aquênios contidos nele. O formato de coração com coloração vermelha intensa, junto com a textura macia e o aroma silvestre, são bem característicos do morango. E além disso, o morango ele é considerado um fruto falso, porque ele não envolve as sementes, né? Então, o fruto verdadeiro para algumas pessoas, segundo algumas fontes, são aquelas sementinhas. Então, cada sementinha daquela é considerada, a depender da fonte, óbvio, são consideradas um pequeno fruto. Sobre o polinizador. Diferentes espécies polinizam as flores do morangueiro, de maneiras bem variadas. Os insetos polinizadores eles possuem várias formas e tamanhos e, geralmente, as abelhas nativas de corpo menor, elas circulam ao redor e pelo lado de fora do órgão feminino da flor. Enquanto as abelhas, as apis mellifera, que são maiores, elas frequentemente polinizam as partes centrais das flores. A interação entre a flor e o polinizador. As flores do morangueiro elas têm estruturas masculinas e femininas em cada flor. A masculina ela é responsável pela produção e disponibilização do pólen pela flor. E então o polinizador ele deve entrar em contato com as estruturas masculinas, coletar os grãos de pólen e levar para as estruturas femininas, que recebem um pólen completo a polinização. A falta da polinização completa de cada pistilo, cada parte feminina, pode resultar em frutos menores ou deformados, o que significa menor produção de frutos viáveis para a comercialização. Existem diversas formas de polinização dentro da flor, e o morangueiro realiza autopolinização, mas pode obter alta produtividade com a combinação de autopolinização com polinização cruzada. O
polinização das flores pelos insetos aumenta a produção e a qualidade dos frutos. Quanto mais pistilos nos receptáculos polinizados, maior a quantidade de aquênios e maior a fruta. Os pistilos não polinizados podem levar as frutas deformadas. São necessárias cerca de 20 visitas de abelhas a cada receptáculo floral para poder polinizar completamente todos os pistilos. O aumento adicional de peso no fruto podem ser obtidos com até cerca de 60 visitas. Essa quantidade de visitas são realizadas em cerca de 7 dias, que é o tempo de abertura da flor. Se a atividade do polinizador for alta, principalmente a da Apis mellifera, que pode trabalhar agressivamente durante a coleta de pólen e néctar, os danos nas flores e os frutos deformados podem se tornar um problema. As abelhas Apis mellifera, elas fazem um trabalho adequado quando as abelhas nativas são incomuns. Quando as abelhas nativas estão presentes, as Apis mellifera, elas desempenham um papel mais complementar. Então, elas polinizam os pistilos apicais no receptáculo e as nativas menores, elas trabalham os pistilos basais. Então, além de garantir maior produtividade, a polinização do morangueiro ele também pode melhorar a qualidade e o tamanho e o formato dos morangos. Tell the world